Olá, olá, saudações a todos e a todas os navegantes aqui desse projeto do Líder de Si, da turma de Floripa. Eu sou Leandro Citelli. Meio estranho a gente estar se conhecendo, nem sei se é se conhecendo, né? Assim, por vídeo, é a primeira vez que isso acontece, mas, né, o que temos para esse momento. E vai ser assim, tá tudo certo. Que bom que eu estou chegando aí até vocês, primeiro por vídeo. Vamos nos encontrar em breve no online, né, para eu conhecer de fato vocês e vocês me conhecerem. Mas, como a gente nunca se falou, queria trazer um pouquinho da minha história, talvez a minha relação com o Líder de Si, em 10 segundos. A gente pensa em história, né, muito tempo, que eu vou dar um foco aqui nas palestras, que é a parte de conteúdo, teoricamente, que a gente faz nesse encontro, nesse 10º encontro, né, de Humanizando as Relações, no Líder de Si. Nesse novo formato, né, de palestra e vivências, para quem me conhece, eu já ouviu falar, né, das outras turmas, a gente faz uma vivência bem legal, assim, bem participativa também. Então vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso sem construir junto com o que está vivo em vocês. Isso mexe um pouquinho comigo, mas também está tudo certo, é assim. Eu sou fruto do Líder de Si. A Milene brinca que eu sou o caso de sucesso. Eu sou um caso de sucesso do Líder de Si, porque eu entrei no Líder de Si, na primeira turma aqui de Curitiba, estou em Curitiba, como um executivo de organização corporativo, né? E engenheiro bem racional. E saí do Líder de Si um facilitador, pelo menos uma semente, né? Nasceu lá e já fazem 6 anos, 5 anos essa semente. Então, de lá para cá, eu fiz um turnover aí na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Profissionalmente, eu fui para essa área de comunicação não violenta, de gerenciamento de conflitos, mediação de conflitos, conexão entre pessoas, humanização de relações, mentoria nessas individual, grupo, agora de casais, para conexão entre pessoas. Isso nasceu lá no Líder de Si. Minha gratidão eterna e imensa para quem esteve envolvido, a Constanze, Milene, enfim. E minha vida pessoal também. Então, eu tinha uma meta pessoal, tinha um relacionamento pessoal que mudou. E eu acabei encontrando a minha atual esposa no Líder de Si, uma pessoa totalmente oposta a mim, professora de yoga, pedagogia Waldorf. Então, essa é um pouquinho da minha história, a gente fala mais no ao vivo, só para vocês se conectarem. E eu vou trazer para vocês, então, esse tema da humanização de relações. Vamos lá? Tudo isso que eu vou passar aqui vai estar na apostila que a gente montou para vocês com muito carinho, de uma forma bem mais clara. Vocês vão ver que a minha letra não é muito legal, já estou adiantando. Mas vou fazer o máximo aqui para ela ficar legível. E mantendo essa ideia do flip aqui, né, bem da antroposofia, acho legal esse contato com arte. E então vamos lá, eu vou montar aqui para vocês o conteúdo bem resumido do que a gente daria no primeiro dia. Depois a gente vai ter uma outra oportunidade que eu vou montar as palestras do segundo dia, tá? Então vamos lá, vamos juntos. Eu montei aqui, primeiro de tudo, vocês estão vendo, bem leve, né? Tem um amarelinho aqui e tem um pretinho. Essa é a nuance de todo esse caminho que a gente vai fazer da conexão entre pessoas. Que nuance é essa? Meu lado luz e meu lado sombra.
meu eu superior e meu eu inferior, meu eu egóico, meu eu divino. Essa polaridade que vive dentro de nós e fora de nós tem tudo a ver com a conexão nossa com a gente mesmo e nossa com o outro. E a gente vai ver muito, tudo que a gente vai ver, na verdade, é baseado nessa distinção, nessa diferença, nesse potencial. Mas a gente começa, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Obviamente vocês não vão me responder ao vivo, mas depois, quem sabe, vocês já começam a reverberar isso para o nosso encontro ao vivo. E a gente fala de... Vamos ver como vai ficar isso claro para vocês. Conflitos. Ao contrário aqui. Conflitos. Conflitos. É bom? Ou é ruim? Conflitos é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pensem um pouco, reflitam. E a gente vai voltar a falar sobre isso, obviamente. E aí, eu vou trazer uma outra questão aqui para vocês. Diferenças. Uma diferença. Escrito diferença aqui, tá? Uma diferença conflito e protesto. Diferença, conflito e protesto. O que é cada uma dessas palavras na prática? O que é uma diferença? O que é um conflito? E o que é um protesto? Será que é tudo a mesma coisa? Pensem, reflitam e tragam para o nosso encontro online, tá? Mas agora eu vou começar a falar de diferenças. Tá? Diferenças. As diferenças... O que é uma diferença? O que é uma diferença na nossa vida? Tá? A gente vai falar aqui de polaridades. Lembra aqui, ó, o início já da nossa conversa? Polaridades. O que pode ser uma polaridade? Por exemplo, óvulo, espermatozoide. É uma polaridade? É. Não se preocupem em querer enxergar isso aqui, né? Peguem mais do que eu estou falando. Óvulo e espermatozoide. Querer copiar, que está longe e minha letra não é legal. São duas polaridades, certo? Óvulo feminino, mulher, espermatozoide masculino, homem. Masculino e feminino. O que acontece quando essas duas coisas ficam juntas? Gera vida. Uma outra. Inspiração versus expiração. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, me enche, expande. Expirar, me contrai. Encher, esvaziar. Cheio, vazio. Expandir, contrair. A gente está falando de diferenças aqui, né? Uma outra diferença. Repouso e movimento. Duas polaridades. Ou eu estou parado, ou eu estou me movimentando. Estou parado,
são polares. Sono e a vigília. Ou estou dormindo ou estou acordado. E aí a gente vem para a natureza, né? Por exemplo, a polaridade do verão e do inverno. Polaridade do dia e da noite. Né? São totalmente contrários, né? Dia e noite, sol e lua. Tem polaridades no nosso dia a dia. Por exemplo, meu processo de andar, eu sou engenheiro, tenho uma cabeça, né, amigo? O que eu faço quando eu ando? Literalmente com o pé, né? Eu ando para frente, certo? Às vezes eu ando para trás também, mas é o processo inverso. Vamos supor que eu vou andar para frente. Quando eu vou andar para frente, qual que é o processo que eu faço com o meu pé? Percebam. Dei alguns passos para vocês perceberem. Eu faço assim para andar para frente? Não, né? Eu forço o meu pé para trás. Eu flexiono o meu pé para trás. E a partir da reação que o chão me dá, me apoiando para ir para frente, me impulsionando para frente. Então, a minha força é para trás. Eu piso para trás e vou para frente. Olha só. Pisar para trás versus ir para frente. Ok? Então, a gente tem diferenças na nossa vida. E percebam o que a diferença faz na natureza. Né? Imagine se a gente tivesse só verão o ano inteiro. Ah, que beleza, né? Só sol, lá em Floripa, praia e tal. Mas também ia ter os turistas, né? Entupindo a cidade o ano inteiro. Isso é um inferno. Enfim, a natureza, ela oscila entre polaridades. Depois de um dia, vem uma noite. Depois de uma noite, um dia. Não rola um conflito no final do dia falando assim, ó, eu quero ficar mais um dia aqui noite, dá um tempo aí, eu vou fazer 2 dias seguidos aqui e você faz 2 noites depois. O crepúsculo, né, o nascer do sol toma conta o dia, depois o raiar, o descer do sol, a noite toma conta e eles vão num equilíbrio dinâmico de uma forma harmônica, trocando esse bastão. O óvulo esperma gera uma vida. 2 polaridades geram uma vida. O que acontece nesse reator visceral que a gente tem aqui, da digestão, acontece por uma polaridade de ácido e base, que quebra as coisas, gera energia para nós. Repouso e movimento. Tem como ficar parado o tempo inteiro? Não. Tem como ficar em movimento o tempo inteiro? Não. A gente precisa descansar. Depois eu vou para ação. Eu preciso inspirar, respirar. Dá para eu ficar só inspirando? Não dá. Dá para eu só ficar expirando? Não dá. Então, essa troca de bastão entre polaridades é a força motora da vida. Vou escrever isso daqui para vocês. Em vermelho. Não, vou escrever aqui em laranja. A diferença é força motora. A diferença é força motora da vida. É o que faz o motor girar. E não é um conflito. Já estou dando spoiler aqui em cima, né? A diferença não é um conflito. Ok? E na questão anímica? Se eu for pensar... Vamos para o laranja aqui. Se eu for pensar no anímico. O anímico, eu estou falando de emoções, de sentimentos, essa parte que a gente tem aqui, esse corpo mais astral. Eu tenho aqui alegria, mas eu também tenho dor, tristeza.
Eu tenho simpatia e tenho antipatia. Ok? Ai, tem um pau aqui. Tenho simpatia e tenho antipatia. Tenho uma alegria e tenho uma dor. Percebam que os nossos sentimentos também eles têm polaridades. Eu gosto, eu não gosto. Eu amo, eu odeio. Estou feliz, estou triste. E da mesma forma, gente. Vocês lembram quando vocês fizeram um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma? Como que funcionam as ondas? Né? Não é algo assim? Porque se ele fica assim, se ele fica estável, se ele não tem diferença, olha a diferença aqui. E a diferença vai e volta, vai e volta. É dinâmica. Não tem como eu ficar sempre feliz. A pessoa que fala que está sempre feliz, para mim, eu me preocupo. Eu estou sempre alegre. Porque isso não é vida. Tem doença aí atrás. Assim como estar sempre triste, tem doenças que a gente precisa olhar. Então a vida cara, hoje eu estou aqui no pico, eu sou o rei do mundo, amanhã estou no fundo do poço e vou para o pico do mundo de novo. Agora, se eu fico estável, isso aqui é morte. Estabilidade, repouso constante é morte. Ok? Legal sobre diferenças? Tá, né? Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente precisa se dar conta do quanto a natureza nos ensina com relação às nossas relações entre pessoas. Quando o outro tem um ponto de vista, uma opinião, e eu tenho uma ideia polar a ele ou a ela, o quanto isso pode se tornar algo que a gente chama de conflito, que gera essa coisa toda que a gente não gosta, desconexão, ressentimento, mágoa, e não gera algo novo, a gente não usa essa força motriz. Né? Uma hidrelétrica funciona com a diferença de potencial, né? A água cai e move algo para gerar energia. Energia elétrica, né? Polo positivo e negativo são opostos e geram uma eletricidade. Então, a gente não se dá conta de quanto o oposto nos faz evoluir, nos faz criar coisas novas e melhores. Isso é uma primeira tomada de consciência. E aí eu faço uma pergunta aqui. Qual é a essência dos conflitos? Hein? Qual que é a essência dos conflitos? Eu escrevi aqui. Qual é a essência dos conflitos? Essência. Por que os conflitos entre nós seres humanos existem? Pense um pouco no conflito que você tem viveu aí recentemente. Por que esse conflito existiu? Se eu, por exemplo, falo assim, queria tomar um copo de água agora. Vou tomar um copo de água. E vocês falam assim, Leandro, essa não é a hora de tomar um copo de água. Falar, não, mas eu tô afim, tô com sede, vou tomar um copo de água. Foi bom. Vou tomar um copo de água. Falei, pô, Leandro, você está falando aqui uma informação, um conteúdo, não é a hora de tomar um copo de água. Ok, mas eu falei, mas eu acho que estava com sede, ok. Isso não necessariamente é um conflito, é só uma ideia divergente. Né? Uma diferença. Okay? Agora, não, eu quero tomar água de novo. E eu fico tomando a água várias vezes, isso vai começar a incomodar algumas pessoas. Eventualmente outras não, mas algumas sim. Aí isso passa a gerar um conflito. Então, qual que é a essência desse conflito? A essência
Vou colocar aqui. E aí já tem a ver com esse conteúdo e com a comunicação não violenta também. A gente está fazendo uma mescla de antroposofia e comunicação não violenta. É a minha necessidade de ser ouvido barra entendido, entendida, né? Então, quando essa minha necessidade de ser entendido pelo outro, que é uma necessidade humana, de ser ouvido, de me sentir ouvido pelo outro, me sentir entendido pelo outro, quando isso eu começo a perceber que não está acontecendo, opa, aí gera um conflito. Então, quando essa necessidade não é atendida, essa é a essência que leva a gente a escalar os conflitos. É coisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Muito bem. Então, aqui a gente vai trazer outro tópico, que são atitudes frente a conflitos. Será que nós, seres humanos, temos atitudes frente a conflitos diferentes? Vamos ver. Tem pessoas que têm uma atitude que a gente chama de receio a conflitos. Receio a conflitos. Quando uma pessoa tem essa... E vocês já passaram por conteúdos aí de temperamentos, por exemplo. Tem a ver com alguns temperamentos aqui, a gente vai ver. Mais 2 temperamentos aqui, mais 2 aqui. Quando a pessoa tem receio a conflitos, quais são as características? Quando essa pessoa vislumbra, quando ela vê um conflito, ou quando ela está participando, alguém fala para ela alguma coisa que ela não gostou, o que passa na cabeça dela? Primeiro, ela tem uma tendência à fuga. Tendência à fuga. Meu primeiro instinto é sair, se afastar desse conflito. Calar, não entrar nele. Fugir, literalmente. Me afastar. Por quê? Porque eu tenho um cuidado extremo com o outro. Eu tenho um cuidado extremo com o outro. Então, eu prezo muito pela minha conexão com ele, ou com ela. Então, se eu for falar que eu discordo, a nossa relação pode ser que não fique tão legal, então eu prefiro não falar. Porque, no fundo, eu acho que não vale a pena gastar energia com isso. Diferenças vão sempre existir. Então, ok, faz aí do teu jeito, fala do jeito que você quiser. Eu coloco meu interesse em segundo plano. Tá? Eu tenho interesse. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que o Leandro não deveria tomar água durante a palestra. Mas eu não vou nem falar, porque, putz, estou conhecendo o Leandro agora, vou falar alguma coisa, vai criar já um ambiente pesado. E melhor deixe quieto. Eu abro mão disso, tá? Tipo de pessoas. E elas têm um medo. Tá? Elas têm medo de ser insensível com o outro. Tá? Ela tem medo de ser insensível, de parecer fria. Então, ela tem esse medo de desumanizar, porque ela é muito ligada a pessoas. Então, ela tem medo de ser insensível. Ok? Mas tem outros tipos de pessoas. Certo? Depois eu tento melhor com canetinha. Vou tentar com canetinha um pouco. Tem pessoas que têm receio a conflitos, mas tem, por outro lado, na polaridade, né? Pessoas que têm
vontade de brigar. Será que tem pessoas que têm vontade de brigar quando olham um conflito? Nem é com elas, mas elas escutaram mais ou menos o que é a questão, elas já entram falando que elas acham quem que está certo, quem está errado, o que deveria fazer. Pessoas que têm um chamado, parece ter um impulso para ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente está falando já dos conteúdos, mas a nossa referência hoje aqui vai ser esse livrinho bem fininho, olha, Autoajuda em Conflitos, do Friedrich Glesch, tá, na Antroposófica. Eles são consultores em gerenciamento de projetos, gerenciamento de conflitos em organizações, e isso que a gente está falando aqui e o que a gente vai falar mais para frente é muito baseado no que eles trazem aqui. E também a gente vai entrar hoje na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Esse laranja aqui pode ser uma boa referência para a gente hoje, tá? A vontade de brigar. Então, aqui no receio a conflitos, elas têm tendência à fuga, tá? Por outro lado, aqui tem uma tendência à agressão. Não que seja proposital, tá, a agressão. Não que a pessoa seja calculista e fale assim, eu quero agredir o outro. Mas ela tem a vontade muito forte aqui. Então ela vai tratorando tudo. E ela vai falando o que ela acha por cima de tudo. Tá? Então aqui tende a fuga, aqui tende a agressão, a confronto. Aqui tem um cuidado extremo com o outro. Tá? Aqui, como eu falei, atropela e até machuca outros. Atropela e machuca outros. Então, vejam que é polar. Aqui, ele põe seu interesse em segundo plano. Tá? Eu estou me preocupando com a organização de vocês. Vocês têm que entender alguma coisa aí. Aqui eu ponho o interesse em segundo plano. E aqui? Aqui eu busco meu próprio interesse. Aqui eu vou trazer o que eu acho que é bom. Independente se o outro está achando, qual que é a ideia, a história, a biografia do outro. Se eu acho que é assim, eu vou fazer o outro engolir em dose única. Aqui tem o medo de ser insensível. Pessoas que têm receio a conflitos. E aqui? Será que essas pessoas são movidas a algum tipo de medo também? Sim, a resposta é sim. Parece que essas pessoas elas são invencíveis, né? Que elas ninguém pode com elas, mas elas são movidas a um medo também. Tá? E aqui o medo delas é medo de ser visto como covarde. De não defender o seu ponto de vista com unhas e dentes. Então, ela tem medo que as outras pessoas considerem elas como covardes, como um bundão, como uma pessoa que não agarrou o ponto de vista delas. Então, elas têm esse medo, que é um medo externo. Muito bem. Para lidar bem com o conflito, então, para transformar o conflito, o que é melhor? Pessoas que têm receio a conflitos ou pessoas que têm vontade de brigar? O que vocês acham? O que se daria melhor num conflito? Tá certo, nenhum dos dois. Esse daqui tende ao conformismo, tá? Aqui, nada se transforma. E eu fico engolindo sapos, que às vezes me dão uma indigestão e me somatizam até doenças no corpo bem grande durante a vida. E aqui, eu não engulo nada, eu ponho tudo para fora, mas eu ponho para fora cuspindo fogo. Né? Eu queimo, eu deixo um rastro de carvão por onde eu passo. Então, acabo não conseguindo transformar também, porque eu vou tentar ir no forceps. Ok? Existe sim o caminho do meio, o caminho crístico, né?
nem na sombra, nem tanta na iluminação, que a gente chama de um caminho de habilidade em conflitos. Habilidade em conflitos. Quais são as características dessa habilidade em conflitos? Eu vou dirigir isso aqui, acho que vai ficar melhor. Habilidade em conflitos, eu pego o que está dentro de mim e poderia ser uma agressão, essa energia que me dá vontade de agredir o outro, eventualmente, e transformo ela em energia positiva. O que é uma energia positiva? Tá? É uma energia de transformação. Eu foco não em querer derrotar o outro, não em mostrar que eu tenho razão, não em mostrar que eu sou bom e ele é mau, que eu sei e ele não sei. Eu saio desse lugar. Opa. Eu saio desse lugar e vou para um lugar que eu quero que nós dois estejamos bem. Preciso de consciência para isso, tá? Por quê? Porque conflitos nos tiram do convencional. Tá? Então, o conflito, ele é algo que eu posso olhar ele como um passo de transformação. E aí eu não olho ele como algo ruim, sim como algo bom, que pode gerar algo novo daí. E eu saio do conformismo, do convencional. Eu não fico aqui. Mas também não uso toda essa energia aqui. É mais ou menos assim. Aqui tem 0% de energia. E aqui tem 100% de energia. E aqui eu vou usar 50% de energia. É muito difícil para essas pessoas colocarem 50% de energia. E ao mesmo tempo, é muito difícil para essas pessoas tirarem 50% de energia também. Tá? Não acho que um é mais difícil que o outro. Não. Ok? Por quê? Porque aqui as diferenças são vitais. E é importante que aqui eu mostro meu ponto de vista. Tá? Pessoas que têm habilidades em conflitos, elas vão expressá-las, vão ficar aqui dentro. De uma forma assertiva, afetiva, efetiva, se conectando com o outro, mas elas vão mostrar o seu ponto de vista. Elas vão colocar o que elas acham. E elas vão persistir nisso até que o outro entenda. A partir do momento que ele entendeu, aí a gente pode cair ou não. Mas eu não abro mão da minha necessidade. Não é isso que é habilidade em conflitos. Então eu mostro o meu ponto de vista. Ok? Meio do caminho. Legal? Conceito de atitudes frente a conflitos. Vamos para frente? Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. 50. Não tenho muita ideia do tempo que vocês levam para essas palestras. Mas a gente tem agora as escaladas. Escalas do conflito. Tá bem escritinha nesse livro aqui de autoajuda. Escalas do conflito. A gente vai ver três principais, as três primeiras principais, os três primeiros degraus do conflito, por onde ele começa e onde ele vai caminhando no sentido de crescer. Mas ele tem nove degraus. A gente não vai ver os outros porque a autogestão de conflitos é possível, segundo esse estudo, até o terceiro degrau. No quarto, quinto e sexto é necessário um mediador de conflito, um terceiro de confiança.
E no sétimo, oitavo e nono já é necessário autoridade maior de justiça, tá? Poder judiciário mesmo. Ok? Eu vou falar um pouquinho dos outros, mas basicamente eu vou falar dos três primeiros e é por aí que a gente vai navegar no nosso encontro. Legal? Então, eu parto de um lugar que existe conexão. Tá? Eu estou partindo num lugar que tem conexão entre eu e outra pessoa. Estamos conectados. Ok? E o que vai acontecendo aqui? Vamos desenhar o nosso degrauzinho aqui. E aqui, ele indo para um caminho de desconexão. Okay? Como se tivesse um termômetro aqui. Na conexão. Muito bem, estamos muito bons. Por exemplo, num casal, eventualmente eu vou pegar aqui uma história que eu escutei no último Líder de Si, que é real, né? Uma participante trouxe e eu lembrei, eu estava montando essa palestra e lembrei desse case, que é assim, por exemplo, ela cuida da limpeza da casa e pediu para o marido não entrar de tênis dentro da casa, porque sujava. E ela pediu para ele tirar o tênis na porta quando ele entrasse. Muito bem. Porque estava incomodando ela entrar com o tênis sujo. Então, tinha uma necessidade aqui de organização, de limpeza, de consideração por essa limpeza, enfim, de valorização, de apoio, de participação, várias necessidades humanas aqui nela. E ele não tinha essas necessidades eventualmente. E não lembrava disso. E aí, esse foi o ponto de tensão. Ele não lembrar, entrar com o tênis sujo e ela ficar incomodada. Várias vezes isso acontecendo. Tá? A gente entrou num primeiro degrau do conflito. Deixa eu ver que cor eu vou usar aqui. Pode ser essa. Tá bom. Vou botar aqui o primeiro degrau do conflito, que é o endurecimento. Está escrito endurecimento aqui. No endurecimento, começa a acontecer tensão. Eu vou escrever. Tá? Eu falo uma coisa, acho uma coisa, e o outro acha outra coisa. E aí, nossos pontos de vista e é quente também. Nossos pontos de vista ficam antagônicos. Eu acho uma coisa, ela acha outra. Então, tensão. Eu acho que não precisava tirar o tênis para entrar dentro de casa. Porra, suja. Eu já limpei meu tapete, né? Poeira. Mas ela acha que precisa tirar o tênis dentro de casa para limpeza. Tá? Começa a ter uma tensão aí. Eu sinto energeticamente que tem uma tensão. Que é a mesma tensão de toda a polaridade. Tá? Mas aqui ainda tem diálogos. Tá? Escrito diálogos aqui. Os diálogos são abertos. Eu falo assim, putz, esqueci de tirar, mas para mim, putz, ok, assim, até te ajuda a limpar isso, não tem muito problema. E ela fala, eu entendo, mas para mim é importante que você tire, porque eu gosto de limpeza na casa, isso contribui e tal. Então, aqui, a gente tem pontos de vista em choque, tá? Mas o diálogo aqui é quente, não quente no sentido de pega fogo, não. É quente no sentido que tem calorosidade, tem aconchego, tem transformação. Onde tem calor, tem transformação. Então eu estou com o ouvido aberto para a pessoa, eu estou com o meu querer, possivelmente posso mudar, né? Ainda estou
estou aberto, por isso que é quente. Aqui, a cooperação é muito maior do que a competição. Tá? Cooperação maior do que competição. Porque eu quero colaborar. Eu estou aberto, isso não está me pegando muito. Então, mas às vezes eu quero competir, eu quero ter razão também. Mas ok, se eu não tiver razão, deixa quieto. E isso continua acontecendo. Na próxima semana, no próximo mês. Várias vezes seguidas esqueço de tirar o tênis e ela fica putaça comigo. Com isso, eu vou para um segundo grau, que é chamado polêmica ou debate. É esse nome mesmo. Já viram? Debate político? É isso. Debate político, eu vou lá, fico num púlpito defendendo o meu ponto de vista e ele defende o dele, eu culpo ele, ele me culpa. Então, tem uma questão assim, ou é uma coisa ou é outra. Ou é preto ou é branco. Eu esqueço as cores do arco-íris. Possibilidades no meio. Ou é do meu jeito ou é do teu. Ou tira o tênis ou não tira. Ok? Eu acho que não precisa tirar o tênis. E ela acha que precisa tirar o tênis. E eu começo aqui com argumentações racionais, né? Argumentação racional, eu escrevi aqui, falei para vocês, argumentações racionais. Começo a argumentar, como num debate mesmo, tá? E eu trago assim, nossa, mas esse tênis que eu já limpei no tapete quase não traz sujeira para dentro. Eu começo a trazer fatos mais técnicos, né? E ela fala assim, tá trazendo sim, você que não tá vendo, né? Eu limpo isso aqui, tem muita sujeira que vem do tênis. E eu começo a rebater, assim, mas na casa dos nossos amigos ninguém tira esse tênis e não tem essa confusão e tal. Mas pois é, mas lá é diferente. Então, começa um argumento contra argumento, um argumento contra argumento. E, eventualmente, a gente cai numa violência verbal. Tá? Eu agrido o outro com algumas palavras, alguns tons. Veja num debate, às vezes tem uma agressão verbal, né? Cada um está ali no seu lado, mas eu tenho um antagonismo. Por quê? Porque minha escuta já começa a ficar parcial aqui, tá? Eu já começo a escutar só o que eu quero. Isso é inconsciente, tá? Não é necessariamente consciente isso. Eu não consigo escutar realmente o que o outro está trazendo, a verdade dele. Eu escuto o que eu quero escutar. E eu monto a minha interpretação para contra-atacar. Eu espero o outro respirar para responder. Tá? E aí eu saio dessa questão aqui que estava quente, acalentosa e acolhedora e já vou para uma questão mais fria. Eu começo a deixar fria a relação. Porque fica no bate e rebate, ping-pong mental, que a gente chama. Tá? E aí eu fico no frio, porque eu fico só na mente. Não estou mais envolvendo sentimento aqui. Já tem uma polarização do pensar, sentir e querer. Ok? E aqui, o que acontece com isso? A cooperação fica equilibrada com a competição. Aqui, a cooperação era maior. Aqui, às vezes eu quero mais competir do que quero cooperar. Às vezes eu quero cooperar, mas eu quero competir também. Então, fica quase equilibrado de igual isso aqui. Pois bem, continuamos a história e continuamos a acontecer a mesma questão. Chego em casa, esqueço de tirar o tênis, ou agora já tiro, né? Não tiro mesmo, porque eu acho que não tem que tirar. Enfim. E aí, como eu não me senti entendido e ouvido, a gente vai para terceiro passo, que é ações em vez de palavras. Ok? Então aqui, não quero mais falar. Falar já cansou, já
não funciona mais, né? Já estou saturado disso. Já falei o que eu tinha que falar aqui no debate. Ele não me entendeu, não me escutou. Então, o que eu vou fazer? Vou para a ação. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Tá? No caso do homem, eu acho que tem que entrar de tênis, eu vou entrar de tênis. Sem falar nada. E a mulher vai pegar esse tênis e vai esconder esse tênis. Quando ela vir que está andando de tênis lá dentro, depois que ele tirou, ela vai esconder esse tênis para ele não entrar mais de tênis dentro de casa. Tá? No caso do nosso case aqui, a gente vai chegar lá, onde que foi a história. Tá? Mas eu falo assim, se você continuar andando com esse tênis, eu vou precisar tirar esse tênis de circulação, porque ele está sujando a casa. Você vai andar de chinelo, vai andar de outra coisa. Então aqui, chega de palavras. Chega de palavras. Não consigo mais falar. A voz do outro às vezes me irrita já. Ele vai falar sobre aquilo e, putz, já sei o que ele vai falar. Não concordo, então melhor não falar. Não consigo mais falar sobre isso. Por isso que no passo 4 já precisa de uma terceira pessoa aqui, porque eu já não estou conseguindo mais diálogo com a pessoa. E eu me deparo com fatos consumados. Isso aqui é uma característica bem importante. Tá? Fatos consumados. Então, eu vou lá, vejo, por meu tênis não está mais ali. Que diabo aconteceu com meu tênis? E a mulher vai lá, olha, e o bonitão tá de tênis lá andando pela casa inteira. Nem falei mais sobre isso, mas eu já peguei e entrei de tênis. Fiz o que eu achava que tinha que fazer. Tá? Aqui, eu não percebo mais sentimentos. Eu não percebo mais sentimento do outro. Deixa eu ver que tem uma razão para isso aqui, tá? Não percebo mais sentimento e tem um alto grau de desconfiança. Esse é um ponto crucial aqui. Desconfiança, tá? Por quê? Ele fala uma coisa e faz outra, já não consigo mais confiar nas palavras dele. E aí, inconscientemente, a gente desce esse degrau de interpretação das palavras para o tom de voz. Eu começo a perceber tom de voz. Quando o tom de voz está assim ou assado, eu confio ou não confio. Saindo do tom de voz, eu vou para a expressão facial. Eu confio mais na tua expressão facial do que nas palavras que você está dizendo. Quando eu vou descendo um degrau de desconfiança. Depois eu vou indo para as mãos. Onde estão as mãos? Assim, assim. Isso é tudo inconsciente, mas tem a questão de linguagem corporal bem forte aqui na desconfiança. Vou para o corpo está afastado de mim, está a meu favor. As pernas, né, estão em direção de energia para mim ou não. Então, tem toda essa questão inconsciente, mas ela vem bem à tona. E aqui, a cooperação está muito menor que a competição. Aqui eu quero competir mesmo, quero mostrar que eu tenho razão, quero fazer o que eu acho que tem que fazer. Tá? E eu vou indo para um degrau de desconexão. Bem importante aqui. Aqui eu parto da conexão, tá? A conexão, eu estou enxergando o lado luz do outro. Tá? Mas aqui, eu vou vindo por um caminho de enxergar quanto mais o lado sombra do outro e menos o lado luz. Quando eu chegar lá no degrau 9, eu estou enxergando só o lado sombra da pessoa. E não estou enxergando que ela tem mais lado luz. E eu consigo desumanizar ela e fazer coisas que eu nunca faria se eu estivesse enxergando essa chama viva de luz divina dentro da pessoa. Por isso que eu deixei sempre esse anjinho, esse capetinho aqui desse lado, para a gente lembrar que a gente sempre tem esses dois lados. Sempre. Qualquer pessoa tem. Então, a nossa humanização, que é enxergar o lado luz da pessoa, vai caindo drasticamente. Aqui eu já não estou mais percebendo que a pessoa tem sentido, imagina, todos nós temos sentimentos.
Mas eu não consigo perceber, ela está fazendo isso de propósito e tal. E aí eu vou para um 4. Aqui, nesses três, tá? Antes de ir para o 4, nesses três aqui, não verde. Quando eu falo do degrau 1, 2 e 3, ainda tem uma relação ganha, ganha. Eu estou preocupado em ganhar, mas eu também estou percebendo que o outro tem questões a agregar, tá? Relação ganha-ganha. Quando eu vou aqui no 4 para frente, 4, 5, 6, eu estou numa relação ganha-perde. Tá? Por isso que eu preciso de uma terceira pessoa aqui. E lá na frente, no 7, 8, 9, eu estou numa relação perde-perde. Eu vou passar um filme para vocês assistirem, chama Relatos Selvagens, é um filme argentino, e vocês vão perceber em algumas histórias, alguns cases ali, essa relação. Tá? Não assisto com crianças perto e tem alguns capítulos que são meio tensos, assim, né? Para quem é muito sensível, assim, pode pular e vai para o outro, enfim, se não estiver curtindo. Tá bom? Então, aqui na relação auto-ganha-ganha, nesses três primeiros, existe a autogestão. O que é autogestão? Eu, por conta própria, por minha consciência, posso voltar a ter conexão. Eu posso voltar a subir esse degrau. A gente vai ver um pouco como fazer isso. Aqui no ganha-perde, eu preciso de ajuda. E no perde-perde, eu quero destruir o outro, não interessa se eu me autodestruo também. Tá? Então, eu vou falar rapidamente só do 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no ganha-perde, o 4 se chama imagem e coalizão. Então, depois que eu vim aqui para ações em vez de palavras, se eu continuo tirando esse tênis, não tirando o tênis, ele vem para imagem e coalizão. Imagem e coalizão, eu vou começar a angariar amigos, eu vou para a formação de partido, de coalizão mesmo. E o partido tem esse nome, não por acaso, né? Eu vou pegando pessoas que são meus aliados. Eu vou perguntando assim para minha irmã, meu pai, minha mãe, mas já falei com meu pai, ele acha a mesma coisa, que não precisa tirar o tênis aqui dentro de casa. E ela faz a mesma coisa. Eu já falei com a minha tia, minha amiga, minha irmã e tal. E eu vou com um conflito a partir do saber. Eu desqualifico o saber do outro. Tá? Então, por exemplo, mas eu já conversei com meu amigo que é especialista em higienização de casas. Ele falou que não tem nada a ver essa questão do tênis aí. Ele anda de tênis dentro de casa e ele sabe o que está falando, estudou. E aí ela também rebate, mas tem a questão que não é só física, tem questão de energética, que está trazendo lixo, sujeira de fora, de energia aqui para dentro de casa e tal. Então eu começo a argumentar e descredenciar o conhecimento técnico do outro. Tá? Eu entro só no conhecimento técnico agora, mas já estou formando coalizão e já estou preocupado com essa formação de partido. No 5, se chama perder a cara. Perder a cara, aí eu já mexo com a credibilidade moral do outro. Falar, você está fazendo isso, mas é porque você quer mandar em tudo, você sempre foi assim. Agora é que eu entendi, você está fazendo isso porque você quer achar sempre que você está certo. E aí ela rebate, não, ou você rebate, né? Você está fazendo isso porque você não tem escrúpulos, não tem ética de respeitar os outros, você não respeita. Você tem já tinha percebido isso, que você não respeita os outros. Então eu começo publicamente a desmascarar, entre aspas, a pessoa. É bem complexo. No 5, no 6, a gente já tem ameaça. E essa ameaça ela não é uma ameaça só física. Pode ser física. Se você tirar esse tênis, eu vou jogar esse tênis fora no lixo. Que foi o que aconteceu nessa nossa vida. E o cara não tirou, ele jogou fora o tênis. Mas também pode ser uma ameaça em outras questões. Pode ser uma ameaça assim, se você não fizer isso,
Acho que a gente vai precisar morar separado por um tempo. E para mim tá ok. Quando eu faço uma ameaça, eu preciso provar uma ameaça de fato para chegar nesse grau aqui de conflito. Eu preciso provar que eu consigo fazer aquela ameaça, que eu já fiz antes, que eu tenho história, que eu tenho conhecimento, sabe? Eu já fiz isso antes e tal. E a ameaça tem um paradoxo, né? Eu ameaço para o outro não fazer e o outro faz porque eu estou ameaçando. Então ele sempre vai querer fazer isso para provar que essa ameaça não tem. E o 7, que a gente já está entrando nesse perde-perde, eu não me interesso mais em ganhar, mas me interesso que o outro perca, são ataques destrutivos, grau 7. Aí eu executo a ameaça. Eu começo a fazer aquilo que eu falei, que é fazer. Saio de casa, vou morar sozinho um pouco e tal. Mas também quero que o outro perca, o outro sofra. E o 8º é desunião, destruição parcial da pessoa. Eu vou nos pontos críticos dela. Eu vou nos órgãos vitais, que se chama, para tentar destruir ela de alguma forma. Já perdi o que era, se era o tênis ou não. Eu quero ver ela sofrer. Nem sei qual é a causa. E no 9 se chama Juntos para o Abismo. Aí eu quero destruir o outro, não interessa se isso vai causar a minha autodestruição. Vocês vão ver alguns casos ali no filmezinho que eu vou passar, desses. Tá? E a pergunta até onde pode chegar um conflito. Para quem trabalha na área de saúde, tem essa resposta bem fácil. Eu faço vários trabalhos na área de saúde. Quando eu faço essa pergunta lá, as pessoas me respondem ótimo. Elas atendem todo dia pessoas com facada, tiro a partir de nada, uma coisa de trânsito. Mas é isso. Esse filme aqui, ele passa na nossa cabeça, mesmo que seja rapidamente internamente, não precisa ser para fora. Mas eu queria ter uma ideia, foquem mais nesses 3 primeiros, que é onde existe a autogestão e onde a gente pode voltar de uma forma sozinho, né? E agora a última parte, já deu aqui, quanto tempo? 1h12, 1h30 de tempo estava. A última parte do nosso encontro aqui teórico, vamos falar um pouco de princípios da CNV. Para quem não está familiarizado, CNV é comunicação não violenta. Tá? Comunicação não violenta. Mas a gente vai olhar esses princípios com o viés da antroposofia, para vocês irem ligando as coisas que vocês já viram anteriormente. Primeiro ponto. Temos aqui nossa bela lemniscata, com 3 pontos principais. E essa lemniscata, ela nos traz, para a comunicação, 3 pontos. Que são os 3 pilares da comunicação não violenta. Eu tenho aqui a fala honesta. De um lado eu tenho a fala honesta, de outro eu tenho a escuta empática. E no meio eu tenho o que a gente chama de autoempatia. E a autoempatia tem a ver com algo bem importante que a gente esquece nessa conexão com o outro, no diálogo, que é o silêncio. Eu só posso entrar em contato comigo quando eu estiver em silêncio, mesmo que seja silêncio interno. Lá fora pode estar fires on the house, mas aqui dentro silêncio. Então, fala, escuta e silêncio. Fala, escuta, silêncio. Eu falo, silêncio, escuto, silêncio. Falo, silêncio, escuto, silêncio. Lemniscata. Muito bem. E ao mesmo tempo eu tenho nosso serzinho aqui. Nosso lindo ser humaninho.
Ok? E a gente começa a trazer que nós ser humaninho aqui nessa parte estruturalmente, digamos, de cima, né? Que é o nosso receptáculo do universo, do mundo, pelos nossos órgãos sensoriais, tudo entra nele pela cabeça. E o paralelo aqui do pensar na comunicação é o que a gente chama de fatos. E os fatos, a gente faz uma distinção de fatos e observações. Observação. Então, essa é a primeira distinção da comunicação não violenta. Ela tem a ver com o pensar, com o que a gente recebe no mundo. Porque o que entra aqui, pelos nossos órgãos sensoriais, na comunicação, principalmente no ouvir e na visão, é diferente de uma observação, um julgamento que eu faço. Por exemplo, essa sala está bem iluminada. Isso é um fato? Alguns falam sim, alguns falam não. Por quê? Porque isso não é um fato. Isso é o que minha mente está falando. Ela está avaliando, ela está fazendo uma observação sobre uma leitura que eu tirei do mundo e coloquei aqui para dentro. Para mim, na minha referência, essa sala está bem iluminada. Para você, pode não estar. Então, quando eu uso a minha referência interna, eu estou usando julgamentos, isso para comunicação é fadado a conflito. Ok? Porque o outro pode estar julgando outra coisa, vendo a mesma coisa. Então, os fatos é o que a gente tira de puro, de verdade, desse extrato que a gente põe para dentro no mundo. Então, o fato é que essa sala, se eu tivesse um medidor, por exemplo, tem X lumens, né, que é um grau um grau universal de medição de luminosidade, ou eu falo que tem 2 lâmpadas acesas. Então, quando a gente vai para fatos, esse é um ponto importante, a gente vai para medidas universais. Isso aqui tem X quilos, tem X metros, e as medidas universais nos ajudam a trazer fatos. Tá? Aqui tem 2 janelas, tem X metros quadrados. Okay? Segundo ponto, a gente tem também um sentir, né? Temos ou não? Sim. Vou botar um coraçãozinho pro nosso amigo aqui, para ele bater. Ok? Sentir. E no sentir, o sentir é um meio de campo, né? É onde bate essa lemniscata do pensar e do agir. Vem tudo para o mundo de gestão, ação. Meço a ação com essa digestão, pensar. Então, pensar, sentir e agir também, esse meio do caminho é essa avaliação. E tudo que eu trago aqui da minha visão, que eu escuto do outro, que eu vejo o outro fazendo, eu avalio aqui dentro. Isso é a autoempatia, nesse silêncio que eu percebo o que eu estou sentindo fisiologicamente. Tem tudo a ver com cardiorrespiratório. Aqui, eu tenho sentimentos na comunicação. Então, eu comunico sentimentos. Comunico sentimentos que são diferentes. Essa é a polaridade aqui de pensamentos. Vou colocar tudo em preto aqui. As polaridades. Fato com observação, a polaridade. Sentimento com pensamentos. Às vezes, eu confundo internamente o que é um sentimento e o que é um pensamento. A gente vai falar mais disso na vivência. Tá? Que eu acho, por exemplo, quando você faz isso, eu estou me sentindo agredido. Isso é um sentimento ou um pensamento? Será que o outro está querendo me agredir? Será que ele está realmente me agredindo? Isso é um pensamento. Né?
O sentimento eu posso... eu fico preocupado, eu fico triste, fico frustrado, eu fico agoniado, mas sentir agredido não é um sentimento, tá? E aqui o querer, vou até vermelho, nós temos também o querer, né? Eu vou separar em dois aqui o nosso querer, tá? Duas vertentes, que é a nossa vontade. Nossa vontade vai ter duas vertentes, vai ter o querer e vai ter o agir. O querer é essa força de vontade. Quando bate lá dentro e vem, putz, eu quero comer, por exemplo. Estou com fome, tenho necessidade de comida. Quero comer, então eu sinto essa vontade. O agir é fiquei com sede. O agir é tomar água, né? E aí, quais são os dois elementos aqui que a gente tem? Vou colocar um verdinho aqui em cima. O querer, eu tenho aqui o que é a essência da comunicação não violenta, que é por onde a gente navega mais profundamente, são as necessidades humanas universais. Então, meu querer tem a ver com isso. Eu falei, quero comida, é uma necessidade, tenho fome, mas eu também tenho a necessidade, como todos os outros seres humanos, de ser valorizado, de ter respeito, de ser ouvido, de ser entendido, de necessidade de autonomia, de liberdade, necessidade de tomar escolhas, suas próprias escolhas, né? Necessidades diversas de movimento, necessidade de empatia. Putz, eu tenho muitas necessidades. Depois a gente vai ver nas vivências um pouco aumentar esse vocabulário. E necessidades são diferentes de estratégias. Tá? Por exemplo, eu estou com sede, é uma necessidade minha. Uma estratégia é tomar água. Né? Pegar água daqui. Uma outra estratégia seria ir tomar água lá no filtro. Uma outra estratégia seria... Então, são várias formas que eu posso. A gente confundindo isso, às vezes, atrapalha a nossa comunicação. Que eu preciso comunicar a minha necessidade, não o como fazer para atender ela. Tem a ver com querer. E o agir, que é o movimento, qual que é o agir? Qual que é o agir da comunicação? Será que na comunicação existe um agir? Sim. O agir da comunicação são os pedidos. Tá? Então, o agir tem a ver aqui com pedidos. Querer necessidades, sentir sentimentos, pensar fatos. E os pedidos são diferentes de exigências. É muito diferente pedir e exigir. A gente vai ver que o pedido, cada um vem com um anexo junto. O pedido, ele vem com um anexo de empatia. E a exigência vem com um anexo de punição. Então, por exemplo, Leandro, você poderia pegar um copo de água para mim? Como que é isso para você? Pode ser agora? Então, eu não estou condicionando esse pedido a alguma coisa. O pedido ele é incondicional. Ele precisa permitir que o outro traga o que está vivo para ele. A pessoa fala, não, agora eu estou muito cansado, não consigo te pegar um copo de água. Ou, não, pode ser daqui a pouco. Agora, se eu falo assim, você poderia pegar um copo de água para mim? Senão, a gente vai parar a palestra agora. Tem uma condição. Essa condição é uma punição. Aí já é uma exigência. E isso pode ser muito implícito e muito sutil, tá? Não precisa ser tão explícito como eu falei. Os pais sabem fazer muito bem isso com as crianças, né? Com os filhos. Com o olhar eu posso impor a punição. Você vai parar de jogar videogame agora?
Porque ela sabe que se não parar, o que vai acontecer é uma punição, um castigo. Então, quando essa condição está mesmo implícita, ela é uma exigência. E a exigência, ela imediatamente, por uma relação de poder, pode te dar o que você quer, que o poder sempre fala mais alto, pai com mãe, com filho, padre, pastor com as pessoas que participam das igrejas, professor com aluno, chefe com subordinado, relação de poder. Eu faço o outro cumprir. Mas ele, nesse caso, ou se submete ou se revolta. Né? Se ele se revolta, você vai ver explicitamente. Se ele se submete a algo silencioso, que depois você vai pagar o preço por ter feito isso ao longo prazo. Então, não é uma relação sustentável. Ok? Então, gente, 4 distinções básicas da comunicação não violenta, que são princípios para se conectar de uma forma mais saudável, se eu quero ou se eu preciso me conectar com o outro. É importante isso. Se eu quero, se eu preciso. Não preciso fazer isso com todo mundo. Mas o que a gente vai ver é que é importante trazer nesse diálogo um fato sobre o que eu quero falar, como eu me sinto em relação a isso, a ter escutado isso ou você ter feito isso. O que é importante para mim, qual a minha necessidade em relação a isso. Preciso identificar isso antes de falar, claro. Por isso que tem aqui o silêncio e a autoempatia. E depois eu faço um pedido para transformar essa questão, essa relação, esse comportamento. Essa é a estrutura básica, assim, bem pedagógica. A comunicação não violenta, a gente vai ver isso aí nesse próximo encontro e no outro, né? Legal, gente? Então, o que eu tinha para hoje, trazer de conteúdo para vocês é isso. Tá? Atitudes frente a conflitos, diferenças, conflitos, o que causa, a essência dos conflitos. As atitudes, eu não trouxe, né? Pessoas que têm receio a conflitos. Vou fazer um paralelo, né? Receio a conflitos, até coloquei em azul aqui. São os temperamentos mais melancólicos e mais fleumáticos, tá? Mais terra e mais água. São pessoas que têm mais receio a conflitos. E vontade de brigar, mais, obviamente, fogo e mais ar, ou ar indo para o fogo. Esse movimento todo tem a ver com os temperamentos aqui. E a habilidade de conflitos todos podem adquirir. Isso é treino, prática e vontade interior. Consciência, né? Como traz o caminho do Steiner aí. Legal? Depois a gente falou de escaladas, a gente viu as 3 primeiras escaladas aqui. Conflito. Escaladas, né, nessa desumanização do outro, né? Primeiro o endurecimento, vem essa tensão, depois o polêmico e debate que começa a contra-argumentar fatos, mas fica frio já, polariza, pensar, sentir e querer. Aqui, ações em vez de palavras, eu começo a fazer o que eu acho que consigo, mas escutar o outro. E aí no 4 já vem para coalizões, imagens, eu vou indo para algo que fica maior e mais difícil de desatar esse nó. Mais fácil de desatar é nessa relação que ainda está ganha-ganha, que eu faço a autogestão. Depois a gente viu esse paralelo da comunicação não violenta com a matrimembração, meu quadro, membração, né, do ser humano, para a gente fazer esses paralelos ficar mais fácil de lembrar. Legal? Então, nos vemos em breve aí, nosso encontro online, para praticar um pouco disso, fazer algumas vivências, reflexões e transformações, por que não? Né? Um grande abraço, beijo no coração e nos vemos lá.